Vamos agora ao destaque cultural do programa de hoje. O destaque cultural do Psiquiatria Sem Fronteiras de hoje vai para o filme Na Natureza Selvagem, filme baseado em fato real. Trata-se de um filme dirigido por Sean Penn. O roteiro foi feito baseado num livro do mesmo nome, de Jon Krakauer. Na Natureza Selvagem transpõe para o cinema a história verídica de Christopher, que depois ele muda de nome. Ele descobre que, na verdade, seu pai é o amante de sua mãe. Tem sua mãe como amante, uma pessoa bem-sucedida, esse seu pai. E ele também na escola. Ele se forma, está com o diploma na mão e, para descontentamento dos seus pais, ele resolve sair pelo mundo. Anda por todo o seu país, os Estados Unidos, e vai chegar depois no Alasca. Ele contesta uma série de coisas, vive no isolamento, tem uma característica diferenciada dos jovens de sua época, e aí faz pensar no quadro patológico. O jovem parte em busca de liberdade após a sua formatura. O jovem parte fugindo dos conflitos familiares, embora se desse muito bem com a irmã. Qual a razão de sua partida? Por que foi tão longe? O que ele queria afinal? E a liberdade total? É possível desfrutá-la sem o convívio com os outros? Em total solidão? Essa é uma questão polêmica. Na Natureza Selvagem. Agora vamos aos agradecimentos do Psiquiatria Sem Fronteiras. Gostaria de agradecer o e-mail de João Vanca, de Blumenau, advogado. Ele esteve na Europa e dá alguma sugestão da cidade de Freiburg, na Alemanha, e na Suíça, onde ele repara que esses caminhõezinhos que vocês estão vendo, eles são movidos a bateria, motor elétrico. Com isso não fazem barulho e, não sendo de combustão, né, de gasolina ou de óleo, eles acabam não afetando as montanhas ao lado e preservando assim o turismo e sendo bom para todo mundo. É isso aí, João. Gostei da sua intervenção. Continue escrevendo para a gente. Agora nós vamos voltar para Fernando de Noronha. Eu fui a primeira pessoa a ganhar um terreno do governo. Porque aqui em Noronha, antigamente, todos os imóveis pertenciam ao governo. O governo nunca fez esse tipo de atitude, né? Mas aí, daí para frente, ele começou eu fui o primeiro, daí para frente todo mundo começou a querer também, e o governo... Aí depois houve critérios para poder fazer esse tipo de doação, como até hoje existem vários critérios para poder se ganhar um lote de terreno aqui. Naquela época, foi uma necessidade que o governo tinha de me relocar para poder outras pessoas ocuparem o espaço que eu estava. Então daí eu parti e fiz a casa sozinho. E essa casa era pequena, e daí foi tomando uma dimensão. Aí foi quando veio aquela necessidade o turismo em Noronha veio crescendo, porque o governo do estado não tinha dinheiro na época, condições de sustentar muita gente, que o governo federal largou, deixou, porque as pessoas não tinham, perderam os empregos, as gratificações que o governo federal sempre dava. Então a coisa ficou meio assim que vazio. Então o governo ele começou a olhar para o lado do turismo mesmo, porque antigamente Noronha só tinha uma unidade de hospedagem, que era o Hotel Esmeralda, que hoje está fechado. Ele era o único local. Então as casas começaram a abrir as portas para o turismo. Pessoas que tinham 4 quartos, 3 quartos em casa, reservava 1 ou 2, arrumava, dava aquela coisa para poder o turista vir se hospedar. Então criou-se um ramo de atividade novo na ilha. Então daí foi que eu parti no início também. Eu fui um dos pioneiros na época que praticava esse tipo de atividade. Então a coisa começou a crescer de um jeito, aí as reformas vieram, a briga era grande, o governo não deixava fazer, o cara fazia a coisa que tudo aqui na ilha, antigamente as pessoas diziam que as coisas eram feitas clandestinamente. E pior que era, porque naquela época não tinha uma orientação do governo. Você, para fazer um banheiro na sua casa, era o maior problema do mundo.
Então aí foi que quando, ao longo do tempo, o governo viu que a coisa tinha que ser feita com critérios, então hoje você faz, feitos os projetos, né, passa por um critério de meio ambiente, de órgãos CPRH, IBAMA, o próprio governo do estado, aí tem um critério bem rigoroso, que é o correto, né, para que as coisas não fiquem assim, sem destino. Daqui a pouco as coisas vão construir, e aí? E o governo também tem que pensar, né, nas crianças que vêm, né, porque aquela coisa, ele vai ter que arrumar um jeito para o futuro das pessoas que moram aqui, ter onde morar. Imagine você, as crianças vão crescendo, vão estudando, aí vão ter que ir embora todo mundo porque não tem uma moradia. Então é uma coisa que o governo tem que se preocupar bastante mesmo, bastante, fazer uma coisa correta.